um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Ele desceu pro porão do navio, lá se deitou e dormiu tão tranquilo. E uma tempestade forte começou. Mesmo assim o pregador fujão não acordou. Jonas, acorde! Por que você não clama ao seu Deus? Estamos afundando! Ai, que tempestade! Isso é tudo culpa minha. Eu estou fugindo de Deus, desobedecendo o que Ele me pediu. Podem me jogar no mar, eu sei que as ondas vão parar, e só assim todos vocês ficarão salvos. Tibum, jogaram Jonas no mar, e um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Tibum, jogaram Jonas no mar, e um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Tibum. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Tibum, jogaram Jonas no mar, e um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Mesmo fugindo, Deus o salvou, e na praia o peixe jogou. Jonas logo se levantou, pregou e na cidade tanta gente salvou. O Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor.
tarde, irmãos, graça e paz. Mais uma vez, queremos meditar na palavra de Deus e dessa vez convido os irmãos para estar abrindo suas Bíblias. Isaías, livro de Isaías, capítulo 6, dos versos de 1 a 5, que diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te rendemos graças e te adoramos na beleza da tua santidade, reconhecendo, ó Pai, a grandeza do Senhor, reconhecendo, ó Pai, também a nossa pequenez, muitas vezes, ó Pai, a nossa insignificância. Ó Deus amado, que o Senhor venha aplicar a palavra do Senhor nas nossas vidas, venha nos fazer crescer na comunhão com o Senhor, na palavra do Senhor, e entender a vontade do Senhor nas nossas vidas. Que teu nome, ó Pai, seja glorificado em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queremos abordar nessa manhã sobre o tema: qual o impacto da visão de Deus nas nossas vidas, né? A visão de Deus e seus impactos nas nossas vidas. Será que, se estivesse num lugar de Isaías, qual seria a nossa reação? Qual seria o impacto dessa visão, né, segundo a nossa concepção? Por isso, queremos abordar algumas coisas a respeito, primeiramente, de Deus, sobre o impacto dessa visão nas nossas vidas. Primeira coisa, que Deus é onipotente, possui toda a autoridade. A visão que Isaías tem é de Deus no seu trono. Embora o trono de Israel, de Jerusalém, de Judá, estivesse vazio naquela hora, o povo estivesse de luto, chorando a morte do rei Uzias, mas a visão que de Isaías ele tem é que é do trono de Deus reinando, governando de forma absoluta. Por isso, Deus, primeiro ponto, é destacarmos que Deus é onipotente, possui toda a autoridade, que ele está no alto e sublime trono. E o texto é exatamente isso: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que significa isso, né? Significa a transcendência de Deus, ou seja, que Deus está acima da criação. Ele é superior, infinitamente maior do que todas as coisas. O fato do trono de Deus ser mais alto do que qualquer outro trono indica o poder superior de Deus para exercer a sua autoridade. Portanto, Deus não é só o Todo-Poderoso, ele não tem todo o poder, mas também ele exerce a sua autoridade sobre todas as coisas. Deus tem absoluta autoridade porque ele é o Supremo Tribunal, o Legislativo, o chefe do Executivo. Depois dele, depois de Deus, não há recursos, ele é a instância final. Por isso, essa visão que Isaías tem de Deus reinando de forma absoluta. Nenhuma autoridade oposta pode anular os decretos de Deus. O que ele propõe será feito, quer gostemos ou não. Alguns crentes agem como se tivessem qualquer direito de exigir alguma coisa de Deus. É muito comum vermos em alguns crentes essa postura, que é uma postura totalmente equivocada. É como se nós, criaturas, tivéssemos algum direito sobre o Criador. E é muito comum a gente ver algumas expressões como eu decreto, eu exijo, eu não concordo com isso ou aquilo, né?
São posições que, ao crivo das Escrituras, não subsistem, não procedem, né? Nós vamos ver o texto de Isaías 46:10, quando Deus disse: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus absoluto, Deus é o Todo-Poderoso, cheio de autoridade. E o conselho dele vai permanecer de pé. A vontade dele será cumprida, quer gostemos ou não, porque ele é o Rei Supremo, que governa todas as coisas. Outro texto de Daniel 4:35 também expõe essa verdade. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Quem vai contestar a vontade suprema de Deus? Quem pode interpor os seus desígnios, os seus decretos, a sua vontade? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. O apóstolo Paulo dizendo em 1 Coríntios 15:27, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe todas as coisas, inclusive com relação à pandemia. Alguns podem até pensar que o vírus, o coronavírus, surgiu assim de um dia para o outro, da hora para outra, né? Mas nós sabemos que todas as coisas estão debaixo do poder de Deus, Ele que preside todas as coisas. A pandemia, o coronavírus, não foi um fator surpresa para Deus, não pegou Deus de surpresa, mas tudo isso que estamos vivenciando hoje, o mundo todo, é porque Deus está acima de tudo isso. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que faz. Ele que está regendo e guiando toda a história. Por causa dessa autoridade soberana de Deus, podemos descansar e continuar na nossa jornada cristã. E é isso que nos conforta, saber que Deus está no controle de todas as coisas, Ele está no trono, governando e dirigindo todas as coisas. Segundo aspecto que queremos enfatizar com relação a Deus, esse impacto da visão de Deus nas nossas vidas, é que Deus ele é reverenciado. No nosso texto, diz o seguinte: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Embora nós não achamos mais essa expressão dos serafins em toda a Bíblia, ela só aparece aqui nesse texto, mas o que essas figuras, esses seres angelicais, né, celestiais, estão fazendo aqui? Eles estão reverenciando, eles estão prestando culto a Deus, reverência a Deus. E certamente, né, na hierarquia dos anjos, dos seres celestiais, eles ocupam uma posição de destaque aqui, por estar constantemente ministrando na presença de Deus. Eles nunca mais aparecem na Bíblia, né, mas somente aqui. De acordo com o versículo 4, cada um deles fala, e quando um deles está falando, os alicerces do templo tremem, né? Daí o poder, né? A importância desses seres celestiais que estão reverenciando o Deus Todo-Poderoso. Não há criaturas insignificantes nem sem valor no céu, apenas seres magníficos a serviço de Deus, né? Os anjos estão a serviço de Deus e a nosso também. Mas aqui no texto, e especificamente aqui, eles estão servindo a Deus, estão em atitude de total reverência a Deus. Nem mesmo eles conseguem olhar para o Senhor, nem se sentem dignos de deixar os seus pés expostos diante da presença dele. É interessante notar esse cuidado que eles têm de cobrir até mesmo os pés por
porque estão na presença de Deus. Grandiosos e bons são como incontaminados pelos pecados. Reverenciam o Criador com grande humildade. Ao mesmo tempo, nós vemos uma total reverência, mas também uma total humildade, condição que eles se prestam, se colocam diante de Deus. Às vezes, nós nos portamos de forma tão displicente na casa de Deus, e a palavra de Deus nos adverte quanto a isso. Eclesiastes 5:1 diz o seguinte: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o pé, ou seja, cuidado onde você está pisando, é um lugar santo. Você está na presença de um Deus santo, de um Deus todo-poderoso, de um Deus cheio de autoridade, Rei Supremo que governa todas as coisas. E às vezes nós não nos damos conta disso. Estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Criador de todas as coisas. E muitas vezes somos tão negligentes quanto a nossa reverência, quanto a nossa adoração a Deus. E isso deve nos fazer pensar um pouco mais na nossa adoração, na forma como nós prestamos nosso culto a Deus. Os próprios anjos se escondem em santo temor e reverência diante da majestade, do esplendor de Deus. Um outro texto bastante conhecido: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cague-se diante dele toda a terra. Também mais um texto para nos mostrar a nossa postura diante desse Deus, quando nós estamos em atitude de adoração, de louvor a Deus. Nós estamos prestando um culto ao Criador de todas as coisas, ao Senhor dos Senhores. Por isso, cague-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu templo. Essa expressão ela é melhor entendida se entendermos que o templo aqui não é um templo físico, não era aquele templo de Salomão. A abrangência aqui é muito maior do que isso. O texto que o autor está querendo nos mostrar que Deus, o seu templo, é todo o universo. É o templo cósmico. Não há um sentido desse vasto universo onde Deus não esteja presente. Por isso o templo aqui tem essa conotação abrangente. O templo cósmico, todo o universo, Deus ocupa e enche todas as coisas. Um outro texto interessante também, e que tem uma nota bastante pesada para os crentes daquela época, para o povo de Deus naquela época, Isaías 1:12, quando ele diz que quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? O contexto aqui, Deus está fazendo sérias advertências à maneira como o seu povo estava profanando o culto de Deus, a adoração a Deus, estava fazendo de forma leviana, displicente, relaxada. E Deus está advertindo de forma muito severa o seu povo nessa época aqui. Quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Precisamos pensar que o culto que nós prestamos, a quem nós estamos prestando esse culto, a nossa adoração? Ao Deus Criador de todas as coisas. É sobre tudo, sobre todos. Um outro aspecto que queremos observar também sobre Deus é que Deus é santo. O texto que nós lemos também aponta para isso. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aqui a repetição exatamente para dar ênfase à santidade de Deus. Definir a santidade de Deus é o mesmo que dizer que Deus é Deus. O significado de santo é ser cortado, ser separado. Algo santo, separado do uso comum, do uso secular. As coisas e pessoas terrenas são santas quando são separadas do mundo e dedicadas plenamente a Deus. Na Bíblia, nas Escrituras, nós encontramos várias expressões apontando para isso, como dizendo sobre a Terra Santa, Assembleia Santa, Sábado Santo,
nação santa, vestes santas, cidade santa, homens santos, mãos santas, ou seja, quase tudo pode se tornar santo se for separado do seu uso comum e dedicado, consagrado a Deus. Mas observe que quando essa definição é aplicada ao próprio Deus, ou seja, como que nós podemos separar Deus para torná-lo santo? A própria divindade de Deus significa que ele é separado de tudo que não é Deus. Existe uma diferença qualitativa infinita entre Criador e criatura. Deus é único, Deus é sui generis, ou seja, ele é distinto. Nesse sentido, ele é totalmente santo. Deus é plenamente santo. Quando perguntado sobre o seu nome, quando Moisés pergunta, mas se perguntarem o seu nome, o que eu vou responder? E Deus responde para Moisés: eu sou o que sou. Ou seja, essa expressão aponta para a autoexistência de Deus, para a grandeza de Deus, para a majestade de Deus, a sua essência. Eu sou o que sou. Então, o que é a sua santidade? A sua santidade é a sua essência divina, absoluta e única. A santidade é o que ele é como Deus. Ninguém mais ou jamais. Ninguém mais é e ninguém jamais será. Ninguém pode ser. Somente Deus possui esse atributo, essa virtude, santidade. Em Levítico 10:3, Deus diz: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado. Deus tem prazer em se mostrar santo ao seu povo. E o fim de tudo isso, nós sabemos, é a sua glorificação. Que Deus seja glorificado em todas as coisas. Por isso, nós precisamos pensar nessa virtude, nesse atributo de Deus. E o próprio Deus, ele reverte esse atributo da sua santidade a nós também como seu povo. E ele dá uma ordem: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, não é uma opção, mas é uma ordem, é um mandamento. Sede santos, porque eu sou santo. Precisamos de refletir a nossa conduta no nosso dia a dia, também a nossa santidade, a santidade de Deus, segundo a palavra de Deus. Uma outra coisa que queremos destacar, e por último, que vai exatamente atestar o tema nosso desta manhã, sobre o impacto da visão de Deus. Qual foi o impacto que teve dessa visão sobre a vida de Isaías? Isaías, depois que ele percebe tudo isso sobre Deus, sobre a sua majestade, sobre sua onipotência, sobre a sua autoridade, sobre o fato de ele ser reverenciado e Deus ser santo, nós vamos ver no texto que as expressões que ele usa, né, precisamos refletir sobre elas. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Nós percebemos aqui profundo impacto dessa visão de Deus na vida de Isaías. Essa visão que ele tem de Deus no seu trono, da sua santidade, da sua grandeza, vai refletir, vai fazer Isaías pensar na sua condição pessoal. E nós vemos, né, no contexto, tanto a consciência pessoal e a consciência nacional de pecados que Isaías teve. Ele não somente considera a sua consciência pessoal sobre os seus pecados, sobre a sua pecaminosidade, mas também sobre os pecados que a sua nação, o povo de Deus, estava também em falta com Deus. Diante dessa visão
que ele tem, ele percebe a sua pequenez, a sua miserabilidade, como ele era total dependente de Deus e como ele se considerava totalmente indigno de estar naquele lugar vendo e experimentando todas essas coisas a respeito de Deus, todos esses atributos de Deus que são revelados aqui para ele. Um outro texto interessante também, em Jó 42, 5, 6, Jó, ele expressa-se da seguinte forma: mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, depois de todo aquele ensinamento de Deus se revelar a ele, de fazer tantas perguntas, a única conclusão que ele chega é que agora os meus olhos te veem, eu te conhecia, estou te falando. Jó agora tem uma experiência marcante e definitiva de Deus na sua vida. E ao contemplar essas virtudes em Deus, a conclusão que ele chega: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É a sua consciência dos seus pecados, da sua pequenez diante de um Deus tão grande, tão majestoso. A mesma coisa acontece com Pedro depois da pesca maravilhosa que tem. E Lucas 5:8 registra da seguinte forma: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Após aquela pesca maravilhosa, Jesus se apresenta para eles, mas Pedro, ele reconhece o seu estado de pecado, a sua pecaminosidade. E a expressão, retira-te de mim, porque sou pecador. Você se considera um pecador? O mais santo é aquele que mais consciência tem de que é um pecador. O maior santo é aquele que mais consciência tem de que é um pecador. A consciência que nós temos, e toda vez que nós percebemos esses atributos de Deus na nossa vida, a grandeza de Deus, a sua santidade, e reconhecemos o valor da adoração, do nosso culto a Deus, da nossa expressão de louvor e adoração a Deus, não nos cabe outra coisa. Como o próprio Daniel diz, que o corar de vergonha pelos nossos pecados. Os nossos pecados estão em constante confronto com a presença santa de Deus. Por isso, que Deus nos dê sempre consciência de que Ele é, e da nossa posição no seu reino, totalmente dependentes da sua graça e do seu poder. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus querido, nós te louvamos, porque o Senhor é tão grandioso, porque Tu és o Criador de todas as coisas. Não obstante a tudo isso, Tu és também o Deus Emanuel, que está em nós, que está no meio de nós, que caminha conosco. Deus que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Obrigado, Senhor, pelas promessas do Senhor, pelas virtudes e atributos de Deus que aponta para a sua grandeza, para a sua majestade, para a sua santidade. Ó Deus, que o Senhor possa continuar se revelando cada vez mais grandioso nas nossas vidas, que possamos entender a nossa insignificância e prostrarmos, ó Pai, diante do Senhor em adoração. Por isso, ó Pai, nos dê a graça de viver e servir ao Senhor com alegria, com dedicação e com gratidão. Em nome de Jesus. Amém.